Dr. Lucas Herbert, um dos grandes profissionais da medicina do sul de Minas, especialista em atendimento em pronto-socorros, falando sobre essa época do ano, os principais problemas que levam as pessoas até o pronto atendimento. Dr. Lucas, bom dia. Quais são os principais problemas que realmente levam nessa época do ano, hora calor, hora chuva, hora frio, as pessoas a procurar o pronto atendimento? Bom dia, Roger. Bom dia a todo o pessoal que estiver vendo e ouvindo aí. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, nessa época do ano a gente tem a característica das doenças sazonais, que são as doenças que acometem em determinadas épocas do ano. E nessa época a gente tem predominância pelas doenças respiratórias. A tosse, a falta de ar, o bronquite, o peito chiando, que vai ter que ser avaliado pelo médico e determinado qual é a evolução daquela patologia. E tem um predomínio pelas crianças, exatamente pelo sistema imunológico ainda não está totalmente formado. Então elas têm uma frequência maior e geralmente uma gravidade menor. Diferente no adulto, em que a frequência é menos comum, mas às vezes pode ser um pouco mais grave, que entra o tabagismo e outros fatores externos. Mas nessa época do ano as doenças respiratórias aumentam bastante. Alguns pontos importantes para a gente destacar nessa entrevista. Desmistificar algumas coisas ou confirmar algumas teorias. É verdade que, por exemplo, o gelado, o sorvete, por exemplo, faz muito mal para quem tem bronquite? Olha, na realidade, o que faz o mal para o bronquite é o choque térmico. A pessoa está com o corpo muito quente e tomar o sorvete, por exemplo. O sorvete em si, isolado, num determinado momento, geralmente não caracteriza ou inicia uma crise de asma ou bronquite. Da mesma forma a garganta, muita gente tende a não utilizar por causa da dor de garganta. Na realidade é indicado em alguns casos porque a pessoa vai conseguir engolir, porque está no muito de quente, ela não vai conseguir que a dor piore. Então em alguns casos é indicado sim a utilização de substâncias geladas, sorvete, açaí, etc., em determinados casos, é claro, que vão ser indicados pelo médico. Uma pessoa, uma criança ou um adulto, enfim, com febre, com um quadro de gripe ou de resfriado, algumas pessoas costumam evitar sair no vento, inclusive ficar trancada dentro de casa com tudo fechado. Isso melhora ou isso piora o quadro? Esse é um grande erro que as pessoas cometem, principalmente pelo ficar fechado dentro de casa, porque aí você vai ter a proliferação e o vírus vai estar dentro daquele ambiente. Então, quanto mais arejado, melhor. Você não precisa ficar de frente ao vento, que isso vai ressecar a mucosa e piorar os sintomas, mas o ambiente tem que estar arejado. E até uma das recomendações que a gente faz é evitar ambientes fechados com aglomerações de pessoas para que não dissemine essas doenças respiratórias. Num quadro de febre, o primeiro cuidado, além, claro, de antitérmico, é um banho frio? O banho frio ou morno ele é muito indicado nos quadros febris, principalmente nas crianças, porque ele diminui bastante a temperatura corporal e ajuda o antitérmico a ter esse efeito inicial. É lógico que uma febre, um dia de febre, um resfriado, tem que observar, passando disso, sempre procurar o médico para ter uma avaliação em relação a essa patologia. Dr. Lucas, uma das grandes preocupações da medicina e também do setor de farmácia em todo o Brasil, do Ministério de Saúde, é a automedicação. Isso também é muito comum no sul de Minas? Eu diria que é um hábito do brasileiro e um hábito muito errado. É lógico que você tem um antitérmico, que você está resfriado em casa, que algum médico já passou, já te orientou a utilizar em alguns casos, é uma coisa. Agora, o que a gente vê muito é o remédio do parente, o remédio do vizinho, foi bom para mim, foi bom para ele, não foi tão bom para mim, e isso varia muito. Cada indivíduo é um indivíduo, então o tratamento é individualizado. A gente não generaliza, todo antibiótico serve para... Não, então cada pessoa vai ter que ser avaliada, e é lógico que você vai ter o seu antitérmico em casa, um remédio para dor, mas sempre com a orientação do médico. Ele vai falar, olha, quando você começar os sintomas, você toma isso, toma tal determinada medicação. 2, 3 dias não teve resposta, me procura que pode ser uma coisa diferente. Então a automedicação deve ser sempre contraindicada, salvo nesses casos que nós falamos, quando o médico já tiver orientado o paciente. É verdade que tem aumentado muito também os casos de doenças renais, principalmente cólica renal, nos prontos-socorros?
Olha, isso é um dado importante, tem aumentado sim. Além das cólicas renais, a automedicação também interfere nisso devido à insuficiência renal por anti-inflamatórios. É um processo que não é uma coisa rápida, ele demora anos, mas a pessoa vai utilizando anti-inflamatórios para controle da dor sem acompanhamento ou indiscriminado. E isso a longo prazo vão causar problemas renais, e aí são problemas mais graves, uma insuficiência renal, às vezes tem que fazer uma diálise. E as cólicas renais também têm aumentado muito, principalmente pelos hábitos alimentares e baixa ingestão de água. Isso tem aumentado bastante a quantidade de atendimentos em relação à cólica renal. Além da questão da baixa ingestão de água, também os alimentos industrializados, os enlatados principalmente, que tem uma composição com muito sódio, muito sal, e isso agrava o quadro. Bastante. São alimentos que têm uma funcionalidade, é lógico, uma população como a gente tem hoje, não tem como, nesse momento, ter uma agricultura para todos. Então é importante ter esses alimentos industrializados, mas é importante não ser a base da alimentação. Eles vão ser utilizados em algum momento, porque eles têm uma grande quantidade de sódio, como você mesmo disse, para manutenção, corantes, tá? E também, além do sódio, existem outras substâncias utilizadas para manutenção desse alimento por um longo período. Então, um enlatado você consegue ficar meses, anos às vezes, e o alimento ainda viável. Então, isso depende de substâncias químicas que a longo prazo podem causar alterações desde cólicas renais e em alguns casos até existe a correlação com algumas doenças cancerígenas também. Mas a gente volta a lembrar, não é uma coisa, eu comi uma salsicha em lata e vou ter. Não, isso é uma ingestão crônica e só desse tipo de alimento. Então tudo tem que ser equilibrado. Mudando um pouquinho de assunto, estamos praticamente na reta final dessa entrevista, mas os nossos leitores, os nossos ouvintes também têm essas dúvidas. Saber se caminhada pela manhã é recomendado, é viável, ou pelo fato de estar saindo do sono, da inércia, e já partir para uma atividade de médio ou de alto impacto, se isso é benéfico ou se isso é arriscado. Isso também a gente pode falar de duas formas. De uma forma geral, a caminhada sempre vai ser benéfica, salvo alguns pacientes que tenham contraindicações. O fato dela ser feita de manhã, em alguns pacientes mais suscetíveis, pode ter alterações sim. Mas, na maioria das vezes, você levantando, tomando café, fazendo o seu aquecimento para a caminhada, esse período já passou. Então, aí você pode fazer essa caminhada de manhã, desde que você não levante da cama e pule e vai andar. Não, levante da cama, tenha o seu café, tenha o seu momento, e depois de alguns minutos, 20 minutos, meia hora, aí você faz a caminhada. Não existe uma diferença tão grande, que a gente orienta principalmente na manhã e no final da tarde, mas principalmente pelo contato do sol. Então, por esse momento, tem uma quantidade de raios solares menores, então você tem uma caminhada mais tranquila e sem riscos para a pele, principalmente em relação ao câncer de pele. Agora, é importante também salientar que procurar locais planos e com um calçamento firme são sempre melhores. Fundamental. Isso é uma dúvida que muitas vezes a gente ouve muito em consultório, ou mesmo no pronto-socorro. Você orienta a pessoa a fazer a caminhada e fala assim, mas eu vou trabalhar a pé. Não é caminhada? Não que não seja caminhada. Ele está caminhando, está tendo uma resposta para o organismo, mas é diferente de você sair para caminhar. Quando você sai para caminhar, você se prepara, coloca o seu tênis e o seu foco é caminhar. Quando você sai para trabalhar, você vai pensando no que você vai fazer no trabalho, como é que vai ser. E isso, a gente costuma dizer que a atividade física tem que ser uma harmonia do corpo e do cérebro, da mente, vamos dizer assim. E nesse período do trabalho, você não está tendo a mente, você tem o corpo. Na caminhada, quando você sai para fazer a sua atividade, não. Você tem que limpar a mente e falar, eu vou caminhar, e aí você vai unir corpo e mente, que vai ser muito mais útil. Isso vai até de encontro naquele ditado, mente sã, corpo são, não Perfeito. é mesmo? Muito desses ditados, eu gosto de brincar muito com os pacientes, que os ditados da vovó, muitas vezes, eles têm uma validade muito grande. Então, esse é um que é perfeito. Você não consegue ter uma corpo ou mente sã isoladamente, os dois precisam estar sempre em conjunto. Para a gente poder encerrar, Dr. Lucas Ebert já falou por alto sobre algumas viroses.
mas para a gente se aprofundar um pouquinho nisso, encerrando essa entrevista, já agradecendo a participação do renomado e querido médico Dr. Lucas Herbert, falando para a população do sul de Minas. Quais são os principais fatores que causam as viroses? Um deles seria, por exemplo, alimentação em fast food, onde muitas pessoas manipulam aquela comida. Isso é arriscado? Olha, é um risco sim, isso vai depender muito do local onde você vai se alimentar. É lógico que a gente sempre orienta. Tudo que você puder ter controle e fazer em casa é o ideal, porque você está vendo a produção, você está vendo o manuseio do alimento. A partir do momento que isso é feito em outro local, você perde esse controle. Então, sempre procurar locais onde você tenha conhecimento ou conhecimento prévio. E também hoje, legalmente, qualquer restaurante que você for, você pode pedir para o garçom, ele tem que te levar na cozinha. É uma lei. Então você pode ver onde está sendo feito o seu alimento. Então, ou muitas vezes hoje o próprio lugar já coloca vidro para você ver o manuseio. Então esse manuseio incorreto gera sim uma grande quantidade de doenças gastrointestinais. Então, ter sempre o cuidado de ou ter alguém que já teve referência, ou procurar as suas próprias referências antes de fazer alimentação em locais fora da sua residência. E ter o cuidado, a gente sempre fala e às vezes a gente esquece, lavar sempre as mãos, providenciar ou utensílios descartáveis ou os seus próprios utensílios de alimentação, copos descartáveis também, não reutilizar, não deixar, porque são coisas simples, mas que não disseminam, porque os maiores contato, formas de transmissão é o contato direto, é o aperto de mão e depois você faz, é o abraço, é o contato com o material e o contato alimentar. Então, se você fecha o contato alimentar, tendo controle, e faz a limpeza, asepsia das mãos, o controle biológico direto com álcool, você tem uma chance muito menor de ser acometido por uma patologia dessas. Estamos encerrando a entrevista, mas está chegando uma pergunta de uma ouvinte, de uma leitora. Tenho intestino preso e estou fazendo uso de medicação para ajudar no controle. É verdade que o uso frequente desse tipo de medicamento chega num ponto que não faz mais efeito e o quadro acaba se agravando? Olha, o intestino preso, ele é uma queixa muito recorrente e na maioria das vezes ele está ligado à ingestão de líquidos. Então, quanto menor a ingestão de líquido, mais preso vai ser seu intestino. Então, já tive pacientes que tomavam 2, 3 laxantes por semana e não tomavam água. Então, o que a gente fez? Tirou o laxante e desceu a água, funcionou normal. Lógico que cada paciente tem a sua individualidade. Mas, de forma geral, os medicamentos para o intestino são irritantes da mucosa. Então, o que ele faz? Ele age irritando o intestino contrai e elimina as fezes. Isso, usar uma vez, quando tem uma necessidade, 2, tudo bem. O uso contínuo pode sim não diminuir a eficácia, mas causar outras patologias a longo prazo. Então, se você tem mesmo intestino preso e faz esse uso, conversar com o seu médico sobre, aí ele vai orientar em relação à alimentação, ingestão de líquido. Não tendo a resposta, vai investigar as causas. E aí podem ter outras causas mais graves, que às vezes precisam de tratamentos específicos. Então, intestino preso, olha, faz 2 dias que não vou ao banheiro, mudei a alimentação, é uma coisa. Agora, ter ele continuamente tem que ser investigado. Ok, mais uma vez agradecemos a presença, a participação do médico Dr. Lucas Herbert, falando ao Conexão, também a Rádio Cultura em 770 AM, sobre assuntos pertinentes e importantes do dia a dia que levam muitas pessoas aos prontos-socorros. Muito obrigado, vamos para um rápido intervalo, vamos continuar com a nossa programação também no Conexão e a qualquer momento traremos mais informações.